Tá começando o Todo Negócio Pode, o podcast oficial do empreendedor. Você que está nos assistindo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o primeiro episódio dessa nova temporada, dessa nova fase do Todo Negócio Pode. E hoje, com pessoas que têm muita propriedade para falar sobre o assunto que nós vamos tratar hoje. Eu queria apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, doutora Bruna Donato. Ela que é radiologista, especialista em exames de imagem, principalmente voltados para a saúde da mulher. Boa noite, doutora Bruna. Como Boa vai? noite, Felipe. Bem, Seja muito obrigada. bem-vinda. Muito obrigada. Temos aqui também como nossa participação especial ela, Luana Cardoso, que é digital influencer, empreendedora e veio aqui para dar seu relato sobre o assunto que nós vamos tratar hoje. Boa noite, Luana, como Boa vai? noite, Felipe. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. E aqui do meu lado, nosso co-host do podcast de hoje, Rubens Filho, Rubens Donato, meu amigo. Segunda vez aqui no podcast, né? Segundo episódio. Estamos aqui firmes. É um prazer. Prazer é todo meu. Vamos lá. Hoje, pessoal, nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre um assunto que é muito importante. Nós temos aqui duas mulheres que são empreendedoras, mas o episódio de hoje ele vai muito além do mundo dos negócios. Nós vamos tratar sobre a saúde da mulher, principalmente sobre endometriose e também a infertilidade e os demais problemas que são causados, né? Então, doutora, o que que é exatamente essa doença? O que que é exatamente a endometriose? Fala, compartilha com nós. Exato. Bom, a endometriose é uma doença inflamatória crônica em que nós temos células semelhantes ao revestimento interno do útero, que é o endométrio. Uhum, Então, células semelhantes ao endométrio se implantam fora do útero, né? Então, quando a gente tem a presença dessas células fora do útero, mas ainda assim no ambiente da pelve, no ambiente, mas a gente também pode ter lugares fora da pelve, essas células, acredita-se que tenham nascido com essa paciente, então uhum. tenham origem Ah, genética, então, embrionária e na adolescência, quando a menina, né, tem a sua primeira menstruação, por influência do hormônio, principalmente o estradiol, o uhum, estrogênio, essas células, elas então serão ativadas, uhum, né. Então, a partir do momento que a menina passa a menstruar, não só as células do endométrio, da camada interna do útero vão ser ativadas, né, essas células também, e a partir do momento que ela sangra todo mês, a menstruação acontece normalmente. uhum. Porém, esses focos também são ativados, mas não tem por onde, esse foco de sangramento, escoar. Então isso vai criando como se fossem hematomas, né, manchas nesses locais que são os de acometimento. E isso vai gerando, inflamação, fibrose, e isso ao longo do tempo vai se cronificando e pode aumentar. É uma doença que vai atingir aí, os ligamentos sacros, normalmente região atrás do colo do útero, Uhum. mas também, pode atingir os ovários, intestino, bexiga, ureteres, diafragma, tá? Eh Uma série de outras estruturas que podem comprometer e causar todos os sintomas que a gente vê nessa doença. Entendi. Mas antes da gente aprofundar mais sobre o assunto da endometriose, eu queria saber de você por que que você escolheu essa área. Por quê? Tem algum histórico dentro da sua família ou de amigos para que você tenha focado nessa área em específico de reprodução feminina? Conta Interessante. para nós um pouquinho da sua história, afinal o nosso público quer conhecer doutora Bruna. Então vamos lá. Desde de adolescente, né, desde a minha primeira menstruação, eu sempre senti muitas cólicas. Uhum, Cólicas incapacitantes, né, de faltar à escola, quando eu comecei a trabalhar, de faltar ao trabalho, faltar a plantões, mas, isso sempre foi, assim, considerado como normal, coisa de mulher, uhum, né. Tomava medicações, as orientações que a gente recebia até então é de iniciar o anticoncepcional, que a gente sabe que hoje o anticoncepcional ele consegue, melhorar a dor,
da paciente, mas ela não trata a doença. Então, a endometriose continua, inclusive ela pode aumentar, Hum. né? E Sim, então se for relevado essas dores, esses sintomas desde o início e você não entrar tratando, pode agravar? as consequências são piores. Então a gente consegue ver nisso que influencia diretamente no dia a dia da mulher, né? Totalmente. E aí, o que que aconteceu? Não é algo Eu silencioso. deixei anos e anos, e em 2023, ao realizar alguns exames, veio a suspeita Uhum. e a confirmação diagnóstica. Então Então é eu recente. sim, é recente. E desde então, eu mudei o meu universo, porque naquela época eu precisei inclusive ir até São Paulo, Uhum. porque não tinha aqui na nossa região, como fazer essa investigação. E aí então, depois disso é que eu fui me especializando, né, subespecializando, cada vez mais procurando, para trazer isso para as mulheres da minha região. Então você não escolheu essa área em vão. Você escolheu porque você Eu fui também compartilhou escolhida. desse problema. Exato, Você foi eu escolhido. fui escolhida, com certeza. E aqui do seu lado, nós estamos com Luana, que veio aqui para o podcast porque ela também sofre da endometriose e quis vir aqui contar, mostrar, falar com as mulheres como tratar, como viver com essa enfermidade. Não é isso? Dá uma palavrinha para nós aí, Luana. Isso mesmo. Eu sempre trato, né, nas minhas redes sociais sobre o tema, desde que eu descobri que eu também sou portadora de endometriose. Então, eu vim trazendo justamente essa dificuldade de encontrar profissionais por aqui, e aí passando para o pessoal como que estava sendo o meu passo a passo, o que, que eu estava fazendo. Eu passei por uma cirurgia, como que foi. Muita gente. Era, era um tema assim, muito curioso para muita gente, porque ainda não sabia, não tinham escutado falar. Então, realmente é uma coisa que vem se expandindo mais ultimamente, graças a Deus. E aí eu gosto muito de falar sobre para trazer essa conscientização. E justamente sobre o que a doutora Bruna falou. Quando eu recebi meu diagnóstico, eu tive que ir para Salvador fazer tudo lá, porque aqui eu acredito que ainda não fazia aqui na região nenhum tipo de exame de imagem como o que a doutora Bruna já realiza, que eu já realizei, né, alguns com ela. E assim, uma experiência maravilhosa, porque ela tem esse dom de acolher justamente pelo que ela já passa. Hum. Como ela mesma diz, né? Ela nos entende porque ela passa por isso, então ela não vai deixar passar nada, achar que é algum exagero nem nada, ela sabe na pele tudo que a gente Uhum. passa. Isso acaba que traz muita identificação, né, do paciente para com o médico. Isso é muito importante na hora de, de ter esse acolhimento, como você falou. Perfeito. Esse- Inclusive, no momento que eu tô atendendo, até então eu não tinha colocado isso nas minhas redes sociais. Uhum. E aí eu acabava conversando com a paciente e eu falava: "Olha, eu tenho". Ela ficava assim: "Você tem, doutora?". Tipo: "Nossa, eu não tô sozinha". Então, assim, isso trazia uma certa empatia, Uhum. até um alívio, né. Então, quando você eu penso muito antes de dar o diagnóstico, falar que a paciente tem endometriose, porque não se sabe como vai ser o mundo dela depois daquilo. E geralmente a notícia impacta. Uhum. Muitas sentem um alívio quando eu digo: "Olha, eu encontrei o foco, né, tem doença aqui". Uhum. "Ai, eu não tô louca, isso que eu sinto então tem uma explicação". Assim, tipo, minha dor é entendível, isso Uhum. não é coisa da minha cabeça. Muitas inclusive são, colocadas com problema psicológico. Uhum. E aí passa de médico em médico e vai postergando, postergando até chegar a esse diagnóstico. Então elas sentem um alívio. Mas outras falam: "Mas eu tenho endometriose, mas e agora? Eu não vou conseguir ser mãe?". Então, assim, ela acaba esquecendo de todo o resto, né, da cólica, da dor, e fica pensando nisso. Então, assim, você tem que acolher. E quando eu digo: "Olha, eu tenho, eu também passei por isso, foi um luto quando eu descobri que eu tinha, não processei bem". Então, assim, por quê? Porque é uma doença que não tem cura. Uhum. Então, assim, você ter endometriose não quer dizer que você, faz a cirurgia ou faz um tratamento que você está livre. Como é uma doença de origem embriológica,
O que não se sabe, ou que a maioria das pessoas não sabe, é que quando você faz a cirurgia, por exemplo, você retira os focos visíveis, mas as células permanecem. Então, se aquele corpo que responde de uma forma diferente para cada mulher tem o estímulo, né, desse estrogênio, sim, pode voltar a doença. Então, você Ela pode continua sendo evoluir. portadora da endometriose para o resto da vida. Uhum. Então, é um diagnóstico que muda, sim, a vida de uma mulher. E que o quanto antes a gente fizer esse diagnóstico, menores são as consequências para a vida dela. E não são só consequências do ponto de vista, por exemplo, de trabalho. Ah, a menina que falta à escola, a mulher que falta ao Então, emprego. isso que eu queria entender. Além das dores, o que que a endometriose causa? Eu acho que essa a gente tem propriedade para falar. Uhum. Ah, o âmbito é global. Então, se a gente está falando de um ambiente profissional, ela pode faltar. Ela tem uma produtividade muito menor. Você sentindo dor, você não fica bem. Com certeza. Como é que você vai dar o seu melhor se você está sofrendo? Então, ali, aí vai. Anti-inflamatórios, analgésicos, e aí vai acarretando outros problemas. Hum. Porque a gente fica, né? Aí, na maioria das vezes, o que é receitado para a gente é um anticoncepcional que também tem suas consequências. É uma via de tratamento, mas a gente sabe, né, que tem prós e contras. E eu acho que tem uma parte que não é muito falada, que é a questão mental, psicológica, Sim. que afeta a Como que as endometriose. mulheres lidam com esse impacto psicologicamente, emocionalmente? E aí, Lu, como é que a gente lida? Muitas vezes a gente fala sobre essa dor invisível, né, que não está ali visível aos olhos, mas que consome a gente dia após dia. Porque é muito fácil você estar com uma fratura, uma escoriação e mostrar para a pessoa e falar que está doendo, a pessoa te entende. Uhum. Já a endometriose não, ela é uma coisa muito interna e além dessas dores que estão lá na nossa pele, no nosso corpo, tem essa questão emocional que em mim, por exemplo, afetou muito. A gente que desenvolve depressão, fadiga no dia a dia, muito cansaço, muita indisposição, falta de libido, sem falar da infertilidade que traz isso para a mulher, essa sensação de incapacidade que afeta também demais o emocional. Então, são diversos sintomas que devem ser tratados e, como a doutora Bruna falou, ser diagnosticado cedo. Essa é a importância de um bom exame de imagem, Existem, porque existem graus diferentes da existem endometriose? graus. E, inclusive, no meu caso, foi mascarado pelo anticoncepcional por muitos anos. Quando eu descobri, já foi diferente de doutora Bruna, eu não sentia cólica. Uhum. Quando eu comecei, já sentia absurdamente. E aí, eu recebi o diagnóstico e tudo indicava que eu já tinha aquela doença há 6 anos. Então, a minha já estava em grau 4, já estava bem avançada no intestino, em tudo. E aí que vai a importância dessa prevenção e de estar realizando os exames periodicamente para estar acompanhando e descobrir logo no comecinho. Eu te cortei. Você ia falar da importância do exame de imagem. Isso. E Interessante isso, porque não é que o exame feito, muitas pacientes falam, mas eu fiz exame a vida inteira, eu sempre fiz exames de rotina, ninguém nunca falou nada. Não é porque eu sou boa ou quem faz diagnóstico é bom, é porque a gente especializou nisso. Ou uhum. seja, você tem que ter, eu acho que o médico que faz, que trabalha, né, com essa área, ele precisa ter uma escutativa, você precisa ouvir essa paciente, ela sente alguma coisa que não está normal, então você tem que procurar. Hum. Segundo, existe uma especialização em endometriose, né? Ou seja, você tem que fazer cursos, mentorias, para poder diagnosticar a doença, porque não é fácil visualizar. A endometriose é difícil de ver em exame de imagem, ela é difícil de ver no intraoperatório, já vi algumas cirurgias. É difícil, não é uma. Inclusive, por quê? Porque a doença provoca fibrose, aderência. Então, tudo fica distorcido. Inclusive, esse é um dos motivos que a mulher pode ter infertilidade. Então, a trompa dessa mulher, ela não está no lugar normal, ela muda. Então, isso dificulta, Sim, além no de caso a outras pessoa, causas. ela não fica infértil, mas dificulta a fertilização? Ela fica infértil. Não é uma sentença. Aham. E é importante a gente colocar isso. Toda paciente mais jovem que eu falo que tem endometriose, ela já fala assim: mas eu não vou poder ser mãe? Calma.
50% das mulheres com endometriose serão inférteis e os outros 50% não. Hum. Doutora, como é que eu vou saber se o grau é avançado, se é uma doença leve? Não é por isso. Depende, assim, o diagnóstico nessa parte é clínico. Como é que eu vou saber se você vai ter dificuldade ou não? Tentando. Então, essa mulher precisa tentar engravidar. Caso ela não consiga, se ela estiver abaixo de 35 anos por mais de um ano, ou acima de 35 anos por mais de 6 meses, aí sim a gente considera que ela é infértil. E aí a gente precisa também investigar. Mas sim, Porque não necessariamente a causa vai ser endometriose, né? Podem ter outras causas. podem ter. Mas ela sim pode afetar, por exemplo, ao longo do tempo, por isso do diagnóstico antes. Se você tem um diagnóstico mais cedo, então a gente considera, por exemplo, que se você faz diagnóstico, hoje em dia leva-se de 8 a 10 anos, normalmente, de 7 a 10 anos para ter o diagnóstico. O meu foi muito mais que isso. Então, compromete a reserva ovariana, a qualidade dos óvulos da mulher, que são aquelas bolinhas que a gente tem no Porque a ovário, mulher já nasce com a quantidade de quantidade, óvulos. aquele cofre dela é uma poupança. Hum. Todo mês vai embora. E essa endometriose, como ela deixa a pelve dessa mulher um pouco mais, digamos, é uma pelve que não fica agradável, digamos assim, para que ocorra a fixação e a formação do embrião. Uma pelve hostil, Hum. assim. Então, ela vai perdendo a qualidade e também, às vezes, a quantidade. Quando vai fazer o diagnóstico, aí a gente olha lá, tem 2 folículos, né, 2 casinhas dos ovos, e aí, como é que ela engravida? Ah, mas e se uma paciente chega lá nesse estágio e ela ainda tem chance de engravidar? Ela ainda tem Sim, possibilidade. sim, não é uma sentença. O que seria ideal de fazer para aumentar as chances dela conseguir engravidar? Perfeito. Isso entra, Felipe, na na fisiopatologia da endometriose. Uhum, Então, o que se sabe hoje é que é uma doença inflamatória crônica. uhum. Tem também alguns fatores imunológicos envolvidos. Mas se você tem um ambiente no seu corpo que tem uma alta exposição a esse tipo de hormônio, que é o estradiol, automaticamente você vai estar alimentando mais esses focos, correto? Como que a gente pode fazer esse hormônio ficar, assim, uma concentração mais alta no nosso corpo? A dieta. Então, assim, uma dieta inflamatória, ela vai prejudicar, Hum. a doença, né, ela pode evoluir e as dores pioram. Então, assim, tem várias controvérsias, mas sabe-se que açúcar em excesso vai fazer mal. Faz mal para qualquer um, né, mas para quem tem E endometriose não só para endometriose também, né? para o Muitas estilo de outras vida, doenças. isso. Glúten em excesso, lactose, carne vermelha, às vezes, em excesso, a própria soja, derivados de soja, eles aumentam a concentração desse hormônio. O intestino dessa mulher que não funciona bem é o intestino que não elimina esse excesso do hormônio. Então, acaba que ela retroalimenta e aí isso vai piorando também. O que eu posso falar também? Estilo de vida em relação à atividade física. A atividade física tem um potencial de melhorar as dores e, consequentemente, melhorar a inflamação. Eh, Além disso, eu recomendaria para essa paciente terapia, porque existe já uma relação estabelecida de pacientes que têm endometriose, tem 70, 80% tem ansiedade ou depressão, vem associado. Então, para ela lidar com isso, não se sabe se porque já sente dores há muito tempo, já fica no limiar diferente, mas existe sim essa associação. Suplementação adequada, então, assim, um acompanhamento com nutricionista, especialista nisso. Fisioterapia pélvica, né, Lu, que a pelve dessas pacientes é uma pelve congelada, é uma pelve que é tensa, então ela não consegue relaxar. Então, por exemplo, um dos sintomas, né, dos sinais da endometriose que a gente desconfia, além das cólicas incapacitantes, é a dor durante a relação. Então, essa mulher, ela pode até não sentir outras coisas, mas ela sente dor durante a relação. E essa dor não é, assim, em qualquer posição, mas geralmente quando tem mais profundidade. E aí é um sintoma. Aí a fisioterapia ajuda. Sim. Deixa eu te perguntar, essa doença endometriose, pelo que eu entendi na nossa conversa aqui, há pouco se sabe muito sobre ela, né? Há pouco. Então, é, existe algum estudo que prova que ela passou a
aumentar nas mulheres a incidência da endometriose? Eu já até uma paciente esses dias falou assim comigo: "Nossa, alguém do meu trabalho, alguém falou assim: 'Ah, agora tudo é endometriose'". Já ouviu falar isso? E na verdade o que eu acho que tem acontecido é uma conscientização Hum. sobre a doença, porque assim, a endometriose sempre existiu. Existem relatos assim de egípcios, né, que já tinha a endometriose. Mas o acesso, né, eu falo que as mulheres da nossa geração, acho que até da minha e Joana, a gente, eh, foi forçada a entender que, sentir cólica era normal. Então, quando coloca isso na cabeça de uma mulher, de uma menina, ela não procura ajuda, ela fala: "Eu tenho que passar por isso, eu sou mulher". Toda mulher passa por isso, porque a mãe passou, a avó passou, e aí não é bem por aí. Então acho que essa conscientização, até nas redes sociais, hoje em dia a gente já consegue ter mais acesso a essa informação de Hum. que sentir cólica, dor na relação, intestino ficar preso ou muito solto durante o período menstrual, sentir dor para urinar, levantar muitas vezes à noite para ir ao banheiro, uma mulher jovem, isso não é normal, tá? Então, a conscientização sobre os sinais e sintomas. E, paralelo a isso, a presença de médicos que estão se capacitando para cuidar de mulheres com esse diagnóstico. Então, tanto o diagnóstico por imagem, quanto o tratamento, que vai desde o tratamento clínico até o tratamento cirúrgico. Hum. Então, acho que hoje a gente consegue ter mais acesso a isso. E, meu amigo, você tá calado aí, tá deixando a sua mulher falar. A gente já viu que ela tem muito domínio sobre o Pois é, assunto. ué, o que eu vou acrescentar o quê? Mas, Nós vamos sair daqui perito em endometriose. exatamente. Queremos Uma que aula, o né? mundo Com inteiro certeza. tenha essa Você sabe que é consciência. um papel importante nosso, como homens e companheiros, porque a gente, entendendo essa situação, a gente acaba se sensibilizando e ajudando e apoiando a mulher, a esposa, a namorada, nas situações que, evidentemente, todo mês vai acontecer uma situação mais específica, né? Uhum. Então, eu acho importante a gente salientar que por que que Bruna chegou nesse mundo, além dela sentir, porque as mulheres sentem nesse sentido, mas como que ela caiu de paraquedas nisso, né? Eh, Bruna ela sempre foi muito bem estabelecida, ela tinha uma clínica dela, numa cidade aqui próxima. E realmente, na minha percepção, foi um chamado de Deus para a vida dela, no sentido de eu preciso ajudar essas mulheres de forma muito mais intensa, por missão. E por isso que a Fóton está aqui hoje, junto com a doutora Bruna, porque ela acreditou no projeto junto com a Fóton de vamos focar nisso e vamos acreditar que a região está extremamente carente de pessoas que cuidem dessas mulheres de forma sensível e que realmente, na prática, sabe o que a mulher está sentindo, porque ela também passou por isso. Então, ela encarou um projeto de montar um consultório, criar um ambiente, tudo muito específico para lidar com a situação. Eu tô sabendo que vocês também têm implementado muita tecnologia. A doutora Bruna me falou hoje de um exame de imagem, que o nome é difícil pra caramba. Falar. Mas que assim, vocês vão saber falar melhor do que eu. A gente não apresentou, eu não apresentei para vocês, mas eles são marido e mulher. E como o nosso patrocinador hoje oficial é a Photon, Rubens Hoje é. eu sou o patrão e ela é minha funcionária. Lá em casa pede. Você sabe que o homem manda no mundo, né? E a mulher manda no homem. Mas enfim, a Photon como patrocinador, como apoiador oficial do nosso podcast, eu acho que é interessante vocês falarem as tecnologias que vocês têm implementado hoje. E fala o nome também O nome, né, é Felipe? difícil. O exame que a gente trouxe, como o Rubinho colocou, para complementar esse diagnóstico dessas mulheres, porque não adianta também, por exemplo, só fazer o diagnóstico da endometriose. Uhum. Muitas vezes, até 15% dessas mulheres, a gente falou de 50% serão inférteis, né? E 15% dos casais são inférteis.
uma das causas da infertilidade é a obstrução tubária ou a alteração nas trompas, né? Então, muitas vezes a endometriose atinge, mas também pode ter outras causas. E aí eu fui buscar um exame chamado Raicosi, né? Ou sonohisterosalpingografia. Olha, É um trava-língua, né? é interessante porque até em 2023, quando eu tive meu diagnóstico, eu fiz o exame, mas não foi esse. Eu fiz a histerosalpingografia, que é o estudo das trompas, só que é pelo raio-x. É um exame extremamente doloroso, tá? É um exame que muitas mulheres relatam até desmaio durante o exame, e além disso, utiliza radiação e contraste. Então, tem potencial de alergias, enfim. Na minha residência, eu fazia muito esse exame. Uhum. Eu sentia, assim, uma dor na alma na hora de fazer, porque eu, né, é difícil. Ele é um exame que judia, né, da mulher. Mas isso era antigamente. Então, hoje a gente já tem como fazer esse estudo das trompas pelo ultrassom. Então, a gente não utiliza a radiação nessa paciente. Não utiliza o contraste que tem potencial alergênico, que é o contraste iodado. Então, o contraste que a gente utiliza é de microbolhas, ele se dissolve. Então, assim, é muito tranquilo. E é feito no ambiente da clínica. Então, assim, foi isso que a gente trouxe aqui agora para a clínica. A gente preparou a sala para isso, macas, o aparelho, acabou de chegar um aparelho novo de ultrassom. Inclusive, o rapaz que trouxe para gente da marca, na DGE, disse que desse aparelho na Bahia só tem aqui, acho que em Salvador, e se não me engano em Itabuna. Então, aqui na nossa região só tem por aqui. E justamente para a gente melhorar a qualidade desse diagnóstico. Então, a gente consegue agora com a paciente indo na clínica em uma ida só na clínica, né? A gente consegue fazer mapeamento de endometriose, avaliação de miomas com reconstrução tridimensional. Isso facilita para o médico, o cirurgião, por exemplo. A contagem de folículos é automatizada, ou seja, a gente tem um software que lê lá, vê todos os folículos, já mede e, por exemplo, uma paciente que vai fazer um exame de fertilização, né? Um procedimento de FIV, a gente já consegue dizer qual é o folículo que tem a melhor qualidade, né? O tamanho para poder ter esse acesso. A maior chance de aproveitamento, né? Isso, então, assim, tudo isso, né, a reconstrução tridimensional do útero, que a gente consegue avaliar malformações que podem impactar, né, na infertilidade. Ontem mesmo eu avaliei uma paciente que tinha um útero assim, com a malformação, e ela fazia exames de rotina e não tinha esse diagnóstico. Então, assim, é fácil fazer isso com a máquina que ajude, tá? Então, assim, a gente trouxe isso justamente para fazer esse fechamento, ou seja, a gente vai amarrar tudo para essa paciente sair dali pronta para o médico dela ter todas as respostas sobre o que pode realmente estar causando essa dificuldade dela engravidar. Sim. É que a gente, é bom a gente destacar também que quando a gente fala sobre toda essa tecnologia que a Bruna está trazendo para Guanambi, Guanambi não é uma cidade, Guanambi é uma região, né? É um polo. Como a gente atende em torno de 42 municípios, nós estamos falando de um raio de 300 quilômetros. Nós temos pacientes aqui semanalmente vindo na clínica. 70% dos nossos pacientes não são de Guanambi, para você ter ideia. Verdade. Então, é uma região extremamente carente de subespecialidades e mais um motivo para a gente trazer tecnologias diferenciadas. Por quê? Porque nós da Foto, a gente não pode tratar o paciente como mais um. A gente quer que o paciente saia da clínica realmente sabendo que ele qual é o diagnóstico exato que ele precisa ter para dar continuidade ao tratamento. Sim. Quando a gente fala de Bruna, que é na parte que ela é radiologista, na parte da saúde da mulher, mas também a gente tem outras áreas específicas. Nós temos hoje 6 ortopedistas que têm subespecialidades. Então, nós temos ortopedistas de Salvador, de Belo Horizonte, de Montes Claros, que atendem na nossa clínica, exclusivamente na Photon, que são especialistas em mão, em ombro, em joelho, em coluna, em tornozelo. Então não é só um ortopedista, é um ortopedista especialista numa área específica. Nós temos 2 cardiologistas também, que são especialistas nas áreas deles. E fazemos também, que é, digamos assim, o nosso carro-chefe da clínica,
que é os exames de cintilografia, que engloba a medicina nuclear, que são exames que enxergam o funcionamento dos órgãos. É realmente impressionante a estrutura que vocês têm lá. Eu visitei, eu fui lá com você, e Uhum. assim, é algo que você não espera que vai ter na cidade. Querendo ou não, Guanabara ainda é uma cidade pequena, mas Uhum. estamos crescendo muito, mas vocês realmente inovaram e são pioneiros nessas tecnologias aqui, né? Sim, 100%. De todas as áreas que a gente trabalha na foto, só a gente que faz em Guanambi e na região. Tem alguns exames mesmos que só são feitos em Guanambi ou em Conquista ou em Salvador ou em Montes Claros. Esses exames em Guanambi só quem faz é a gente na Uhum. foto. É porque é o nosso objetivo, ter especialidades, subespecialidades, né, Uhum. específicas em diversas áreas, tanto ortopedia quanto cardiologia, quanto radiologia. E tem mais um detalhe de Bruna, que eu gostaria que a Luana falasse também, que nossa clínica, o nosso foco e nossa missão chama-se humanização. Se eu pudesse escrever, tirar o nome foto e botar alguma coisa no lugar, seria humanização. Por quê? Porque os pacientes não vai no médico porque ele quer ir. Você não vai numa clínica porque você quer. Você vai passear, você vai no restaurante, você vai em qualquer lugar, mas menos numa clínica para passear. E aí a gente tem essa preocupação e a nossa clínica como um todo e a nossa equipe, com todos da nossa equipe, são extremamente preparados, preocupados com a humanização junto aos pacientes. E é bom, Luana, falar um pouco sobre isso, porque não só sobre a clínica em relação a isso, mas eh, tendo o problema que você tem, quanto se sentir num ambiente Acolhida. acolhido, num ambiente humanizado é importante. Sim, perfeito. É como você falou mesmo, porque nesses momentos a gente já está tão vulnerável, né? E às vezes a gente chega em um local hostil que não nos trata como a gente merece naquele momento, que realmente já é um momento difícil. E lá na Photon a gente encontra tudo isso, desde a recepção, desde o atendimento online até o exame, até a médica em si. E assim, eu tenho propriedade para falar, a doutora Bruna, já fiz alguns exames com ela, e realmente eu me sinto muito acolhida. É um exame que a gente se sente à vontade, porque são exames difíceis da gente se sentir à vontade. Só que a doutora Bruna tem essa facilidade de trazer, né, a gente para mais perto, para esse acolhimento, para falar realmente do lado da história dela. E passa assim de uma forma leve. Eu já tive diversas outras experiências, até sobre a Ístero também eu fiz em Salvador, foi bem dolorida, foi com contraste. Então, assim, foi lá em Salvador e ainda não tinha essa tecnologia que a gente tem aqui em Guanambi, que realmente é para se aproveitar bastante, porque existem mulheres que nem sabem ainda que aqui em Guanambi faz o diagnóstico através do exame de imagem. Então, é importante saber que existem profissionais capacitados para isso e agora ainda mais tecnologias para auxiliar nesse processo. Igual a doutora Bruna falou, o psicológico do paciente é de fundamental importância para o tratamento, para os melhores resultados. E eu gostaria de direcionar para vocês, mulheres, o que que nós devemos, qual é a nossa missão, né, de mostrar para o público em geral que endometriose não é mimimi, que não é besteira, não é balela, e que as pessoas precisam realmente se conscientizar para com isso, porque, acabei de falar, o psicológico da pessoa que está passando, da mulher que está passando por aquilo ali, é de fundamental importância. Uhum. É como você colocou, é uma dor silenciosa. Uhum, O Lu colocou isso também, né? Ninguém tá vendo aquele machucado, aquele hematoma, mas aquilo tá te ferindo por dentro. uhum, E não fere só fisicamente, fere na alma mesmo, tá? Porque, como a gente colocou, muitas mulheres têm infertilidade associada, né? Então, a gente que fica perguntando, e aí? Mas uma só cólica dessa, gente? Ai, mas que frescura. Não vai ter mãe, não? Cadê o menino? Não sei o quê. Então, assim, são coisas, assim, chatas, que desgastantes. machucam, né? Machucam, sim. Eu falo com propriedade. Eu Eu passo por também. isso o tempo inteiro também na É. rede social. Tem dias que a gente vai passando por fases. Aí um dia você, né, no primeiro momento, você fala, ai, o que você tem a ver com minha vida? Ou então, assim, às vezes você fala assim, fica em silêncio, não fala, mas aquilo volta com você, Uhum. né? Então, assim, você fica com aquilo sozinho. Então, é importante ter essa conscientização de que existe essa doença,
Muitas vezes ela vem associada com outras doenças, como por exemplo a adenomiose, que é uma importante causa de infertilidade, de aumento de sangramento. Então, assim, são patologias associadas. Uma vez que você tem a conscientização que sentir dor não é normal, não é normal, em nenhum momento. Então, se tem algo gritando ali no seu corpo, você precisa ouvir e buscar ajuda, ajuda especializada. Muitos pacientes perguntam, ai, doutora, quem que você me indica? Não sei o quê. Gente, procure aquele médico que você tem empatia, que você confie naquele médico. Confie para fazer o seu diagnóstico, confie para fazer a condução do seu caso. Nem todos os casos são cirúrgicos. Existem graus de endometriose, inclusive a maioria não é cirúrgico, tá? E a gente consegue conviver com a doença. Inclusive, eu sou prova viva de que depois do meu diagnóstico eu mudei meu estilo de vida, eu compartilho isso às vezes nas redes, de desacelerar, de reduzir né, a carga, apesar de que meu chefe às vezes pega no meu pé, mas a gente está trabalhando para oferecer o melhor, mas eu me permitir isso, né? Eu abri mão da clínica para não ter que gerir um negócio, eu fiquei cuidando agora só disso. E, e assim, atividade física, alimentação, assim, o mais saudável, mas não é sempre, tá? Não vou mentir, não sou hipócrita. Sim. A gente escorrega, tá? É E normal, tá? normal, não tem como equilibrar esses pratinhos todos, tudo bem? E então eu não fico assim, olha, você tem que fazer isso, você não. Tenta seguir, mas assim, não tem problema de vez em quando. Eu criei um e-book até, porque assim, de forma gratuita para essas pacientes, porque elas chegam cheias de dúvidas. Então, ali traz a consciência, o que é a doença, como que ela se manifesta, como que é o diagnóstico, qual o melhor exame, a ressonância ou ultrassom. Tem isso também. Ultrassom hoje é o melhor exame de imagem, ultrassom com preparo intestinal para mapeamento, melhor do que a ressonância. Por quê? Porque a gente consegue ver lesões muito pequenas iniciais, que apesar de serem muito pequenas, que a gente chama de lesões subperitoneais, elas não aparecem na ressonância, a paciente fica anos e anos rodando aí. Ah, mas minha ressonância não deu nada, então eu não tenho. Sendo que o diagnóstico é clínico. O diagnóstico é pelo que ela sente, é pelo exame que o ginecologista faz. O exame de imagem vai para confirmar a existência do achado, e a gente consegue ver isso no ultrassom. Consegue ver melhor as lesões de intestino, que às vezes também não aparecem nessa ressonância. Então, assim, hoje a gente tem acesso a isso. Então, conscientizar e buscar ajuda especializada. Uma coisa que a gente também não falou no consultório, que você falou assim, precisa olhar essa parte psicológica. Uma coisa que eu me preocupo, porque eu falo que eu coloco a clínica como eu gostaria que eu fosse tratada, em qualquer ambiente que eu fosse. Então, eu me preocupo com a música. Então, tem música relaxante, música instrumental. Inclusive, é uma música que a gente coloca numa frequência que existe isso, uma frequência de cura mesmo, de Tem céu relaxamento. estrelado. Tem céu estrelado, que é um céuzinho que faz o maior sucesso, porque... Você sabia que eu já fui na sua sala? Não, como assim? Você já sabe Conta tudo. pra ela aí. Nós já fomos, eu já trabalhei de médico lá, já tem. Você não era endometriose. Mas tem isso, né? Tem esse céuzinho, tem o cheirinho. E no final ainda do exame a gente dá uma coisinha, um mimo, um docinho para, né, alegrar o dia. Porque eu acho que esse acolhimento, como o Rubinho falou, essa humanização, ela faz parte, né? O médico hoje que sabe fazer exame, o diagnóstico, é básico isso. Mas você olhar para aquele ser humano e muito além daquela doença, é diferente. Afinal, hoje existem muitos profissionais em várias áreas. Se você não tiver o seu diferencial, né? Não só técnico, mas também humano, é fundamental. Exatamente. Então, e aproveitar que o Rubinho está aqui com você, qual é o papel, Luana também vai falar, qual é o papel do maridão depois do diagnóstico? Deixa a Lu falar, depois o Rubinho fala. Ele já falou muito bem aí, né? Sobre essa parte de entendimento mesmo, de compreender. Porque eu acredito que é um papel difícil também para o homem entender uma coisa que ele não está vendo, que ele não tem a mínima noção do que é. Então, muitas vezes, pode achar, né, que é um exagero da mulher, que é uma preguiça, que não está querendo fazer tal atividade, tal coisa. E realmente é se aprofundar.
como aqui, por exemplo, eu acredito que você já vai sair letrada, vai sair já sabendo tudo direitinho. Sua esposa, Deus o livre, se ela Deus o livre. tiver algum sintoma, você vai falar, olha, isso não tá normal. Exatamente. Eu e todos os outros que estão assistindo a gente. Então, eu acho que os homens deveriam realmente saber mais sobre. Até porque esse é um assunto que normalmente mulheres que buscam. Por exemplo, esse podcast eu acredito que vai ter um público praticamente 100% de mulheres. Sim. Só que o interessante seria que os homens tivessem esse interesse de falar, não, eu vou assistir para Mas você pensar na sabe o que mulher. é interessante? O nome do nosso podcast é Todo Negócio Pode. Esse nome é bom, cara, sabe por quê? É verdade. Porque me dá aval da carta branca para chamar quem eu quiser aqui, para tratar do assunto que eu quiser. Porque todo negócio pode. Falar de negócio não é só falar de comprar e vender, não é só falar de empresa, de financeiro, compra. de marketing, enfim. É você mostrar para as pessoas. Nós temos aqui uma médica, nós temos aqui um empresário, nós temos aqui uma digital influencer, que, independente da área de atuação, o que é fundamental para cada um é estar bem. E em um mundo em que as mulheres são dominantes, né? Mandam nos homens. É de fundamental importância essa conscientização. Então, nosso público do Todo Negócio Pode, que a maioria são homens, vão assistir também. É E vão verdade. conscientizar. Tomara que eles venham, mordam a isca. Pois é, eu acredito que vai sim, se Deus quiser, surtir muitos efeitos. As pessoas vão, a partir de hoje, se conscientizar mais, né, amigo? Com certeza. E é interessante até, Luana, por exemplo, que é, tem sua base, digamos assim, a 100 quilômetros de Guanambi, e talvez lá a realidade não seja de Guanambi, e as pessoas precisam entender que é necessário buscar ajuda, e igual o Bruno falou, busque uma pessoa de confiança, porque você vai se sentir muito mais seguro, né, nesse sentido. E pra- eu gostaria também, Felipe, da gente falar um pouco sobre o negócio em si. O que você estava falando aí agora, é importante todo mundo se sentir bem. E é importante também que as pessoas que entendam que estar médico, ser médico, como o Bruno é se doar muito além do que tecnicamente, digamos assim, né? Se doar muito além do que o técnico. Principalmente, na minha visão, principalmente nessa área que trata doenças que não são visíveis. A gente tem outros tipos de exames lá na clínica que tratam, lá na foto, que tratam especificamente pacientes oncológicos. E são pacientes que chegam na clínica extremamente fragilizados. Então, a gente sempre tende a cuidar desses pacientes de forma mais, eu volto a dizer, humanizada possível. E os médicos que trabalham conosco, se não tiver esse perfil, com toda certeza eu falo com eles, eu não tenho interesse que você esteja. Porque é necessário lidar com os pacientes de uma forma muito bem alinhada com o que a foto acredita. É o que nós falamos agora, a parte técnica, ela é crucial. Mas, além dela, você precisa ter uma identificação. Não só com o médico, mas também se você for procurar um advogado, enfim, você sempre vai buscar, além do conhecimento técnico, alguém com quem você se identifique. Então, você tendo isso daí dentro da sua clínica, eu tenho certeza que quem vai lá não. Claro, ninguém vai numa clínica porque quer, claro, é uma necessidade. Mas a pessoa conhecendo já o seu trabalho como é, ela com certeza vai voltar se precisar e vai indicar para outras pessoas. Sim. Nossa, eu nunca teve paciente, é uma senhorinha que não tem nem acesso à internet a nada, longe daqui, a 300 quilômetros daqui, que veio e descobriu um mundo diferente dentro da clínica. E se apaixonou pela clínica e apaixonou por eu também, porque eu sou suspeito. Mas passa apaixonado. Que Momento romântico. Momento romântico. Bota a musiquinha. Mas sabe uma ideia interessante que você estava falando, que como é que nós vamos pensar os homens? Então, as mulheres, obviamente você vai postar isso no Instagram, né? Todo negócio pode.
marca o arroba dos seus parceiros Maravilha. Com e certeza. assista o episódio porque é importante. Boa ideia, até para os meus posts fazer isso também, que eu nunca fiz. Legal. Manda um aviãozinho. Verdade. Minha esposa, ela não pôde estar presente aqui hoje, mas eu queria muito que ela tivesse. Ela tá em aula sendo avaliada, mas ela é estudante de medicina e Uhum. se interessa muito pela área, porque assim, dentro da família dela tem alguns casos Uhum. que de pessoas até mais velhas, enfim, mas querendo ou não, traz essa identificação também, né? Sim. Ela vai assistir e vai mandar para todo mundo também. Ah, que bom. E é isso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Rubinho quer acrescentar o quê? Eu queria agradecer muito, principalmente a presença do Luana, que aceitou o convite. É importante demais a gente ter pessoas alinhadas com o que a gente acredita, e isso fortalece muito a gente continuar, né? Como eu estava falando, Bruna, ela tinha uma clínica, ela estava muito bem estabelecida, e nesse ano nós decidimos, vamos focar só nisso, focar só na saúde da mulher, focar nessa parte da endometriose, adenomiose, fertilidade, tudo isso. Por quê? Porque existem muitas mulheres carentes desse acolhimento, e quando a gente vê Luana falando e mostrando o testemunho dela em relação a isso, pra gente, assim, não gostaria que ela tivesse doença, obviamente, mas se tem e está acompanhada por Bruna, eu assino embaixo e a gente ficou muito feliz de que espera que ela esteja muito bem acompanhada, né? Sim. E você, Luana, tem mais alguma coisa a acrescentar? O que você quer falar? Então, estou muito feliz também com esse convite, agradeço imensamente, porque sempre é importante falar, eu gosto sempre de estar em momentos e situações que falem sobre o assunto, até por conta da conscientização. Então, quanto mais a gente disseminar esse assunto, mais mulheres serão acolhidas, eh, terão, na verdade, ali, o seu diagnóstico precoce para fazer um tratamento melhor. Os homens serão também mais conscientizados a estar mais sensíveis a entender as suas mulheres. Então, eu gosto muito de falar sobre o assunto, sempre que eu tenho oportunidade, eu estou falando, nos meus stories também, eu sempre trago sobre a infertilidade também, o meu processo que eu venho passando, que meus seguidores já ficam lá torcendo todo mundo. E até nisso, a doutora Bruna tem esse diferencial, porque é igual eu chego lá para o exame, poderia ser um exame de imagem apenas, que a pessoa vai fazer o exame e pronto, tá aqui seu laudo e pronto. E não, lá a gente fala sobre vários assuntos que giram em torno disso. Por exemplo, essa questão do estilo de vida. Da última vez que eu fui lá, eu até falei que já tem 1 ano e meio que eu estou tentando engravidar, essa questão da infertilidade. E aí, eu falei com ela, nem é da alçada dela, mas eu falei, ô doutora, eu tô querendo continuar tentando, mas eu tô com medo, né? Porque quanto mais a menstruação vem, mais a endometriose se alastra. Aí ela me deu esse conselho, compense com estilo de vida. Então, se você quer continuar tentando, vamos compensar com atividade física, com exercício. E saindo de lá, eu já procurei uma nutróloga. Aí eu já procurei e já estou seguindo os conselhos. Então, assim, não é só um exame de imagem, é muita coisa que está ali em volta. E, voltando ao que eu falei no início, é importante a gente falar sobre. E, então, eu agradeço imensamente. É isso aí. E a estrela da noite? Não. É todo mundo rasgando elogio para ela, né? Eu sou a que menos falo, né, gente? Que vocês já são expert. Mas eu quero agradecer a oportunidade, Felipe, né, pelo convite. Parabenizar, adorei a experiência. Não sou muito das redes, mas eu gostei muito de estar aqui falando sobre um assunto que, assim, que é meu universo, a partir de então. Agradecer a Lu, que gentilmente, na primeira vez que a gente fez o convite, ela topou participar com todo carinho, com todo o carisma que ela tem. Compartilhar a história dela, porque é como se a gente. Existe uma identificação, não é só como paciente, eu também sou paciente. Então, tudo que ela passa, eu passo, né? Então, eu faço das palavras dela as minhas. E Rubinho, que é meu amor, momento romântico. Parte 2. Obrigada pelas palavras, pelo companheirismo. Ele realmente é muito companheiro, isso não é porque está na frente das câmeras.
é uma pessoa que entende, que passou a buscar isso junto comigo, né? Desde o diagnóstico, quando eu tive, ele sempre esteve ao meu lado. E ele compreende também as consequências, né, depois desse diagnóstico, e em nenhum momento soltou minha mão. Hum. Então, eu acho que é isso que é importante, é você ter com quem contar, pessoas que segurem a sua mão para dizer que você não está sozinha, né? E eu estou aqui, inclusive, ao lado dessas mulheres para dizer que elas não estão. Então, assim, conheço a dor delas, literalmente, e o que for possível para mim, eu quero continuar me capacitando para oferecer um diagnóstico muito melhor, né? E oferecer outras opções e tudo mais. Oferecer esse tipo de acolhimento de, olha, Humanização, né? exato, não é bem por aí, não é só isso, não é te dou um laudo e pronto. Faça isso, vá por aqui e tal. Assim, direcionando para que ela realmente entenda que aquilo não é uma sentença. Hum. É possível viver com a doença e viver muito bem. Eu acredito, inclusive, Felipe, que foi depois da doença que minha vida deu uma virada. Uma virada que no começo foi ruim, foi impactante, aquela tempestade, mas depois virou uma calmaria. Por quê? Porque eu mudei tudo, tudo. E Você se hoje eu, adaptou, né? exato, e hoje eu sou uma pessoa muito melhor. E trouxe mais propósito à sua vida também, né? Exato, exato. Então, assim, eu não reclamo, eu não questiono mais. Eu simplesmente agradeço e eu, assim, quero exercer esse propósito para ajudar outras mulheres com a mesma condição. Olha, eu confesso para vocês que quando nós combinamos de fazer esse podcast, eu me senti um peixe fora d'água. Porque, assim, eu sou leigo no assunto. Uhum. Eu sou, na verdade, eu sou um mero aprendiz que convida as pessoas para participarem porque eu quero aprender, principalmente sobre a área de negócios. Sim. Mas eu estou saindo daqui diferente de como nós começamos, Que bom. entendendo sobre as dificuldades que existem e também as possibilidades que tem hoje de tratamento. E como você falou, a habilidade de conviver com a doença, Sim. até de viver melhor, Viver igual você melhor. falou. Não que seja bom ter, mas que você consegue ter um estilo de vida, O né? conhecimento, eu sempre falo isso, quando você tem conhecimento, você gera transformação. E é isso que eu quero que essas mulheres tenham. Olha, isso aqui é a lesão. Você sente isso e isso por conta disso. Então, quando ela entende que aquela dor na coluna, que no período menstrual, aquelas coisas, dor na perna, não é coisa da cabeça dela, não é porque. Aí ela consegue aderir melhor a esse tratamento. Hum, Então, o conhecimento gera transformação. E outra coisa que eu não falei aqui, o propósito da gente aqui, eu acredito nessa terra, é servir. hum. Então, por isso que eu também não questiono isso mais, porque eu entendo que isso tem a ver com o meu propósito de vida. É isso aí. Afinal, nós estamos aqui de passagem, De né? passagem. Então a gente tem que deixar nossa marca, fazer valer a pena nesse tempo que a gente está passando aqui na Terra. Uhum. E eu só tenho a agradecer a vocês por virem aqui, por transformarem o nosso podcast em algo mais eclético ainda. Afinal, esse foi o episódio mais diferente que nós. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Hoje nós trouxemos um assunto completamente diferente de tudo que a gente tem tratado. E agrega muito a nós, a mim, a todos que estão nos assistindo. E é isso. Falem aí para todo mundo seguir vocês no Instagram, o arroba de vocês. Falei para a câmera. Pode falar. Eu vou começar, né? Já que eu tenho que vender meu peixe. Luana Cardoso, tá? Underline no final. E lá eu falo muito sobre o meu dia a dia, sobre o marketing em si, né? Publicidades. E volta e meia eu tô nesses assuntos, né? Sobre saúde, sobre empreendedorismo, que tem tudo a ver com o podcast, com o Todo Negócio Pode. Então convido vocês para me seguir. Sigam ela lá, fica a dica. O meu é @doutora Bruna, radiologista. Lá eu compartilho informações, né? Principalmente sobre endometriose, mas também sobre outros temas que causam dor pélvica.
e outros temas da medicina que eu acho que são relevantes. Compartilho também, às vezes, o meu dia a dia. Muitas pacientes falam, ai, posta isso, não sei o que lá, porque eu me inspiro. Eu não tenho ainda esse perfil, tá, gente? Mas o que eu puder, assim, de colocar um estímulo, fazer uma atividade física, uma alimentação, algo do tipo. E também a questão espiritual, que eu acho que conta muito, que para mim foi bem transformador. E é isso. Estou aberta a dúvidas, a sugestões. Meu direct está lá disponível também, tá? Muito bom. E você, amigo, vai falar qual de seus arrobas? Dessa vez vai ser @clínica.foto. Segue a gente Isso. lá. Tem várias postagens lá em relação ao que a doutora Bruna tem feito. E fica à vontade de mandar um direct pra gente, dar dúvidas. Estamos à disposição. @clínica.foto. Pois é, pessoal. Então é isso. Eu, mais uma vez, vou agradecer a vocês pela presença. A vocês que estão nos assistindo, também agradecer pela parceria que sempre tem tido conosco, assistido nós. Convidar vocês a inscrever no nosso canal do YouTube, que é o Todo Negócio Pode. Seguir no Instagram, @Todo Negócio Pode. TikTok, Spotify, a gente está em tudo. Qualquer lugar que você entrar, você vai dar de cara com a gente. Arrasou. E é isso. A nossa parceria também, que é com a Prisma Publicidade. Nossos amigos que, juntamente com Todo Negócio Pode, nós criamos o Cetus Cast, que é um espaço para podcasts. Esse estúdio que a gente montou aqui, vocês elogiaram. Muito bacana. Que lugar É gostoso. é uma estrutura que a gente montou visando, principalmente, além da qualidade do nosso serviço, da qualidade do podcast, o conforto para quem está aqui. Porque, querendo ou não, é intimidador você estar na frente da câmera, principalmente para quem não tem costume, para quem não tem hábito. Então a gente buscou trazer. Não é igual a Luana, que tá todo dia. Eu mesmo sou mais tímido aqui. Não, eu ganho. Mas é bem aconchegante mesmo, né? Como eu falei, não é? Não parece que você tá em câmera. A gente esquece. É isso Ficou aí. Sim, muito flui. bacana, a energia que é boa. Ideia de Brena e da Prisma. Agora Parabéns, faltou, hein? eu vi outros que tinham um hambúrguer, um sanduíche. Ah, tá. Ah, Mas não, a não, não, não. alimentação Pra nós tem não, né? saudável. Só a salatinha. A Quando alimentação ela falou saudável. que podia ser equilibrado, eu já... Hoje é sexta, né? Mas o pessoal não vai assistir na quarta. Então, Tá não certo. pode. Então, 4 não pode. Quatro. Mas não conta pra ninguém. Depois a gente vai. Mas é isso, pessoal. Até o próximo podcast. Que Deus abençoe vocês. Valeu.